No livro de Apocalipse, capítulo 12, eu vou até ler aqui para você, não está no script, mas vou ler. Houve peleja no céu. Apocalipse, é o futuro, ainda não aconteceu. Miguel, o arcanjo, e os seus anjos pelejaram contra o dragão. O dragão é o diabo. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. É guerra de reinos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Eles estavam no céu guerreando. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. De dia e de noite ele vai lá para dizer: ó, o Vilela, olha o que ele fez, olha o Lamartine, olha lá, ele faz isso de dia e de noite, ele tem acesso ainda. Mas quando acontecer essa guerra, então veja, os querubins estão guardando a santidade de Deus, não lá no trono, mas aqui na terra. Tanto na porta do Éden, para que o homem não entrasse e tivesse caminho, acesso à árvore da vida, quanto nos santos dos santos. Os querubins, portanto, são seres poderosíssimos, e Lúcifer é chamado de querubim ungido. Por quê? Porque ele também tinha esse papel de exaltar a Deus, de glorificar a Deus, de proteger a santidade de Deus. A ideia é de que pouquíssimos seres têm acesso ao trono de Deus. Somente os serafins e os querubins. Mais para frente, lá no livro de Apocalipse, você vê os seres viventes. Mas os seres viventes são os querubins. São chamados de seres viventes, mas você vê a descrição deles, são os querubins. Entendi. Então, Satanás, ele tinha todo esse poder, todo esse acesso, assim como os querubins, e eles então protegem a glória de Deus, e são seres poderosos, são seres que também podem entrar em guerra. No caso, por exemplo, de Satanás, ele entra em guerra espiritual sempre. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 12, ele vai ser expulso do céu, com todo 1/3 dos anjos. Que é interessante isso. Você sabia que Satanás ainda tem acesso à presença de Deus? Isso eu não entendo. Porque ele é querubim. Mas ele não perdeu quando ele caiu? Ele perdeu a glória, ele perdeu o propósito, mas o livro de Jó diz, 2 vezes, que um dia Deus reuniu todos o seu exército de anjos, e quem apareceu lá? Satanás. E Deus fala: o que você está fazendo aqui? Não, eu estava rodeando o mundo. E eu estou aqui. E aí Deus começa a conversar com ele. Você viu meu servo Jó? Como ele é justo? Como ele me louva? Como ele é extraordinário? Aí o Satanás fala: eu dar tudo para ele? Por isso que ele te louva. Eu quero ver se o senhor tirar tudo dele, se ele vai te louvar. E aí, naquele momento, Deus começa a provar Jó. Deus fala: você pode tocar nele, você só não vai tirar a vida dele. Mas é incrível a gente saber que ele tem acesso lá. Algumas pessoas vão até dizer: não, mas depois que Jesus morreu, ele não teve mais acesso. Não é verdade. No livro de Apocalipse, capítulo 12, eu vou até ler aqui para você, não está no script, mas eu vou ler. A Bíblia fala de uma guerra final. Quer ver, olha? Houve peleja no céu. Apocalipse, é o futuro, ainda não aconteceu. Miguel, o arcanjo, e os seus anjos pelejaram contra o dragão. O dragão é o diabo. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. É guerra de reinos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Eles estavam no céu guerreando. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. De dia e de noite ele vai lá para dizer: ó, o Vilela, olha o que ele fez, olha o Lamartine, olha lá, ele faz isso de dia e de noite, ele tem acesso ainda. Mas quando acontecer essa guerra, que é bem na metade da grande tribulação, ele vai ser expulso
imediatamente e nunca mais vai ter acesso. E aí o texto continua dizendo, olha, foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, os irmãos, né? Pois o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Sabe como é que a gente vence o acusador? Pelo sangue do Cordeiro, aquilo que Jesus fez na cruz. E pela palavra do testemunho. Então, Vilela, quando o inimigo vem acusar, a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Mas a gente vence também dando testemunho do que Cristo fez. Então, ao invés de você falar, estou ferrado, não tem chance para mim, não, Senhor, eu pequei, mas Jesus morreu na cruz por mim, os meus pecados foram perdoados, eu estou limpo na presença do Senhor, e dessa maneira a gente vai vencendo enquanto não chegar esta hora final em que Deus falou, agora basta, agora você não tem acesso nunca mais, sai daqui você e os seus demônios. Então, ou seja, Lúcifer, ele ainda continua atuando com grande poder. Jesus, quando ele está chegando perto da hora da sua morte, ele diz assim, eis aí vem o príncipe deste mundo. Ele não está falando de principados de regiões. O príncipe deste mundo. E eu não tenho nenhuma parte com ele. Quando Satanás tentou Jesus 40 dias no deserto, ele propôs 3 coisas para Jesus. Primeiro, que ele transformasse a pedra em pão. Essa é a luta da carne. Depois, ele levou ele lá no pináculo do templo, que é um lugar alto, e falou, se joga daí, porque se você se jogar, está escrito que Deus dará ordem aos anjos para que te sustenham. Ali ele estava atacando a alma, a mente de Jesus. Será que ele vai mesmo te sustentar? E por último, ele tentou o espírito de Jesus. Se você me adorar, prostrado, eu te dou todos os reinos desse mundo. Veja o que ele queria fazer. Jesus já é Deus. Ele sempre teve adoração no céu. Só que ele está dizendo, eu vou te dar esses reinos aqui, não são teus. São meus. Os reinos desse mundo. Jesus não falou, não, esses reinos não são teus. Jesus só falou, só o Senhor teu Deus te adorarás. Então, de fato, os reinos desse mundo, esses presidentes, esses caras poderosos que apertam um botão e matam e destroem e fazem acontecer, eles não estão sendo dirigidos por Deus. Eles estão sendo dirigidos por Satanás. Então essa é uma guerra espiritual que acontece e vai terminar quando Cristo vier. Agora, enquanto isso, nós que servimos a Deus, que somos de Deus, a gente pode resistir. Pode fazer com que ele tenha limitações no seu poder. Tem mais alguma pergunta aí, Lene? Tem bastante aqui, viu, pastor? Ó, outra imagem. Coloca essa outra representação da arca. Que tá mais bonita aí, né? Tá vendo? Aí fica mais claro, né? Os querubins protegendo a glória de Deus. Tem uma imagem também aqui que a gente conseguiu do tabernáculo aí também, como era o tabernáculo. Mostra lá o tabernáculo, é lindo também. Olha lá, gente. Deixa eu ver entender. Deixa eu explicar para vocês. Olha, é maravilhoso isso aí. O tabernáculo só tinha uma porta de entrada. O tabernáculo fala de Jesus. Porque Jesus é a porta das ovelhas. Quando passava a porta, entrava no altar de sacrifício. O altar de sacrifício fala que Jesus morreria pelos nossos pecados. Logo em seguida, o sacerdote chegaria na pia lavatória. Aproxima um pouco mais, porque ali eles colocaram uma pia muito pequenininha ali, ó. Mas aquilo lá é uma pia, vai mexendo. Vai com o mouse, vai com o mouse, é assim, mais para cima, mais para cima. Aí, essa é a pia lavatória. Por quê? Porque o sacerdote, ele sacrificava o animal, ficava com a mão de sangue, chegava ali dentro, ele lavava as mãos. Jesus é aquele que nos lava e nos purifica de todos os pecados. Você consegue entrar dentro do Santos do lugar santo? Eu não achei.
naquele primeiro cortina ali, entrava no lugar santo. Do lado esquerdo ficava a menorá. Jesus é a luz do mundo. Do lado direito ficavam os pães da proposição. Jesus é o pão da vida. Em frente ficava o altar de incenso. Jesus é o nosso intercessor. Atravessava aquele véu, vinham os santos dos santos. Jesus é o santo que nos leva à presença de Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aquela coluna de fogo é a Shekinah de Deus, é a glória de Deus. Ela vinha sobre os santos dos santos e a voz de Deus muitas vezes era ouvida. Ah, é? Era. Imagina. Olha, gente, você sabe que nós estamos aqui numa guerra espiritual? E tô tontinho. Eu tô com uma dor de cabeça também. É incrível. Gente, olha, isso aqui não é brincadeira, não. Você que tá nos vendo aí, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu já vim aqui no Vilela várias vezes. Agora eu tô zonzinho, eu tô sentindo a luta espiritual que nós estamos tendo aqui. Mas eu quero declarar na tua vida que hoje é dia de libertação. Hoje, se você estiver oprimido, hoje, se você estiver com espírito de suicídio, hoje, se você estiver com vontade de abandonar a vida, eu quero declarar o poder daquele que era, que é e que sempre haverá de ser. Jesus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Eu repreendo esses demônios que estão aqui atacando a mim, ao Vilela, porque, Senhor, nós estamos deflagrando aqui, Senhor, a verdade do mundo espiritual. E o Senhor não vai permitir que o inimigo tenha vitória, que este podcast possa parar por qualquer coisa. Eu tava zonzinho, cara, já passou. Nossa. Já passou. Eu tenho certeza que se eu medisse a minha pressão ia estar alterada. Mas eu creio que Deus tem um propósito aqui para esse lugar aqui. E nós vamos continuar falando aqui em nome de Jesus. Fala, Leni. Tem uma pergunta do Mateus aqui, ele fala o seguinte: é possível um anjo perder uma batalha espiritual para um demônio? Veja bem, Deus nunca vai mandar. Se você pegar um anjo, pode ser mais fraco do que um determinado demônio? Pode. Mas quem é que mandou o anjo lá? Eu te pergunto. Foi Deus, não foi? Você acha que Deus não sabe o quanto de força ele tem que mandar para vencer? Deus nunca perdeu uma batalha. Um anjo jamais vai perder uma batalha. Ele pode ser resistido, como lá em Daniel capítulo 10. Gabriel estava lá. Demorou 21 dias para que ele conseguisse cumprir o seu propósito. Deus enviou Gabriel para trazer uma mensagem para Daniel. Só que o príncipe da Pérsia parou ele, porque ele era de uma patente superior. Ele era príncipe, o outro não. Só que aí ele clamou Miguel, que é príncipe também. Aí a briga ficou de gente grande. E ele venceu. Então, eu não acredito que nenhum anjo pode perder uma batalha para nenhum demônio. Ainda relacionado à batalha, o Felipe perguntou aqui, como se dá essa batalha entre os anjos? É semelhante à guerra dos homens ou é uma guerra intelectual, como se fosse um debate? Como é que ele chama? Felipe. Muito boa pergunta. A tua audiência é fantástica. É com espada, com escudo? A Bíblia fala que tem espada. A Bíblia fala que tem escudo. Então eu acredito que, ainda que seja uma outra dimensão, existem as armas espirituais. Eu creio que existe uma guerra verdadeira, numa outra dimensão, mas ela existe e ela acontece com essas armas que Deus dá. Agora, obviamente, a palavra deles tem poder. Quando Miguel falou, o Senhor te repreenda, pronto, Lúcifer perdeu. Então as armas espirituais, elas são inúmeras. A Bíblia não dá uma descrição clara de todas as armas, mas eu acredito que aconteça uma guerra mesmo. O Michel Chagas, ele perguntou aqui, ele ainda fala, dúvida de um leigo. Por que os protestantes descartam o anjo Rafael, o arcanjo Rafael, e só aceitam o Miguel e Gabriel? As duas testemunhas teriam algum contato com Miguel ou Gabriel antes da grande tribulação? Olha, de novo, maravilhosa pergunta. Deixa eu dizer para vocês, eu fiz aqui um script, né? Mas acabou que a gente foi por outros caminhos, mas eu vou falar para vocês dos nomes dos arcanjos e anjos, tanto na Bíblia
quanto nas diversas tradições. Na tradição protestante, nós acreditamos que a Bíblia é a regra de fé e prática. Então, nós consideramos a Bíblia como, vamos dizer assim, um instrumento autoritativo definitivo. Ou seja, além da Bíblia, nós não dizemos que não existe, mas não afirmamos que seja verdade. Então, na Bíblia, a gente tem só Miguel como arcanjo, e mesmo Gabriel não fica claro. Gabriel, na Bíblia, é um mensageiro, é um anjo mensageiro, enquanto o arcanjo ele é muito mais de luta. Embora a gente vê que Gabriel lutou com o principado lá. Agora, no judaísmo, já existem referências explícitas a textos que não são canônicos, ou seja, que não estão na Torá e nem na Tanar. Tá? No judaísmo, por exemplo, você tem Metatron, que é considerado o mais importante dos anjos da Merkabah, e no misticismo cabalístico também. Segundo a Cabala, e também tem uma menção breve no Talmud, Talmud é um comentário, né, da Torá. Este anjo, Metatron, ele tem muito a ver com sabedoria. É um anjo muito poderoso e muito sábio, entendeu? E já Miguel, segundo a tradição judaica, tem a ver como guerreiro, representante da nação de Israel. Já Gabriel, né, eles também consideram como um arcanjo no Talmud, assim como também nos textos da Merkabah. Nas referências intertestamentárias, que são entre o Velho e o Novo Testamento, existem referências mais antigas aos arcanjos e que foram citadas, por exemplo, no livro de Quarta Esdras, né? Então, dentro da tradição rabínica e na Cabala, no capítulo 20 do livro de Enoque e na vida de Adão e Eva, o número de arcanjos é mencionado como sendo pelo menos 7, que são os principais. 3 arcanjos seriam os superiores, que é Miguel, Rafael e Gabriel. E aí, no caso, Rafael, né? Ele é citado no Talmud, mas não está na Bíblia. Agora, também tem aquela lista de anjos que estão nos livros apócrifos, que são Uriel, Sariel, Raguel, Remiel, e alguns acreditam que Remiel é o anjo do Apocalipse, né? De Baruque, que presidia sobre as visões verdadeiras. Tem os Adaquiel, Jofiel, Raniel, Camuel, tá? E o filósofo judeu, né, chamado Maimônides, também cita todos esses arcanjos, né? Então, na tradição judaica, aceita outros nomes, dentre os quais Miguel, Gabriel e Rafael são os principais. Assim como na igreja ortodoxa, na igreja católica e na ortodoxa. Miguel, né, que significa quem é como Deus, é o principal deles. E ele é sempre... Vê se você acha a figura de Miguel, que é uma figura dele com uma lança na mão direita, atacando a Lúcifer, fazendo referência àquele texto de Judas 9, né? E na mão esquerda um ramo de verde de palmeira. Então, no topo da sua lança se encontra uma fita de linho com uma cruz vermelha. Tá? O arcanjo Miguel é considerado especificamente como guardião da fé ortodoxa. Tá? Ele combate as heresias, né? Ou seja, para responder por que os protestantes não consideram Rafael, porque ele não aparece na Bíblia. Mas ele aparece em outros textos, inclusive dos textos apócrifos. Que são os apócrifos? São textos que na própria Bíblia católica vêm separado dos textos canônicos. Até eles sabem que esses livros foram inseridos no cânon muito posteriormente. Então não está nem no cânon hebraico e nem no cânon dos evangélicos, dos protestantes, porque os protestantes seguem o Velho Testamento exatamente como é o Tanar, ou a Bíblia hebraica,
E o Novo Testamento tem uma formação canônica também que foi aceita pelos pais da igreja e tal, e não considera os livros apócrifos. Mas isso não quer dizer necessariamente que não exista o Rafael. Só não dá para você afirmar, segundo a tradição protestante, que ele exista de fato. Se esta mensagem falou ao seu coração, não deixe que ela termine quando este vídeo acabar. Reserve alguns minutos do seu dia para buscar a Deus, meditar na sua palavra e permitir que ela transforme a sua vida. Grandes mudanças começam quando damos espaço para que o Senhor fale conosco. Se este conteúdo edificou você, fortaleça este trabalho deixando o seu like, inscrevendo-se no canal e ativando o sino para não perder os próximos cortes. Assim, você também ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. E agora eu quero ler você nos comentários. Qual foi o ensinamento que mais marcou o seu coração neste vídeo? Compartilhe sua reflexão ou deixe um versículo que Deus colocou em seu coração. Sua experiência pode fortalecer a fé de alguém que está lendo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Continue firme na fé, permanecendo na palavra, porque é nela que encontramos direção, esperança e vida. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus.